pessoas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos ao Dando um Giro Literário e prazer, eu sou a Grazi. Eu trouxe um vídeo hoje para vocês que faz tempo que eu tô querendo gravar e por fim eu consegui. Que é nada mais, nada menos para eu falar da saga. Aquela saga que é a minha, assim, de paixão, que eu vou levar para o resto da minha vida, que é A Maldição do Tigre. Pois é, gente, eu amo essa saga, eu li ela há muito tempo e eu sou simplesmente apaixonada por eles. Para mim, assim, não existe outras melhores, claro, né? Vai de gosto para gosto, porém, eu posso dizer para vocês que ela é a minha, assim, do coração. Para quem ainda não sabe, a saga A Maldição do Tigre é composta por 5 livros. Um dele, né, o último em si, demorou muito para sair, mas quando ele saiu, ele foi aquele arraso. Então eu vou contar aqui, vou falar para vocês um pouquinho de cada um, sem dar spoilers, claro. Para quem já conhece, dar aquela relembrada, né, adorar todo aquele momento. E para quem ainda não leu, vai com certeza se interessar e quando ler, eu garanto para vocês que irão se apaixonar. Vai ter aquele rancinho pela mocinha, pela protagonista? Vai, porque cá entre nós ela é bem chatinha. Mas eu também garanto para vocês que vocês irão se apaixonar pelos 2 lindos, belos, maravilhosos tigres da saga. Mas como assim, Grazi? Você tá maluca? Vamos se apaixonar por tigres? Pois é, eu garanto a vocês que sim. Além de belos, românticos, educados, sagazes. E olha, você vai ficar naquela dúvida como a mocinha também ficou. Entre o tigre branco e o tigre preto, o tigre de ébano. Eu garanto para vocês que é uma saga interessantíssima para se ler. O primeiro livro da saga, nada mais, nada menos que A Maldição do Tigre. Este é o primeiro livro. Neste primeiro livro, acontece que a Kelsey, ou Kelsey, né, vai ali do ponto, a mocinha da história. Ela simplesmente tá ali meio perdidinha, chegando às férias, sem saber o que fazer. Então ela procura ali um quebra-galho, um freelancer em um circo da cidade, né? Então, conforme ainda ela tá lá se decidindo em quais estudos, enfim, o que fará, ela vai lá e vamos trabalhar no circo. Simples assim. No que ela vai no circo, ela escuta chamados que a atraem para um tigre. Tigre esse, um tigre branco, que estava ali triste, acuado num canto. E de certa forma ela meio que parece que ela o escuta, né? Que ela o entende. Então ela começa a ler uma história para ele, ficar próxima dele, né? Conforme os dias vão passando, o vínculo, né? De convivência, o vínculo de amizade entre eles vai se formando. Quando se, assim, de repente, no desenrolar, quando vamos, né, notar, ela já está em uma aventura na Índia, né? Portanto, cuidado com o tigre. Ela foi escalada, encarregada para devolver esse tigre à sua terra natal. Conforme, então, as coisas vão surgindo, né, vão acontecendo, então ela tem que ajudar o tigre ser entregue. Quando vê, ela está numa aventura meio que assim, sem entender, mas ela faz tudo isso por amor a este tigre, pelo cuidado, pelo laço que ela teve com ele, mas ainda sem saber que esse tigre é nada mais, nada menos que um príncipe indiano. Pois é, mas assim, um animal, sim, um animal que em poucos tempos, neste primeiro livro, se eu não me engano, acho que em 24 minutos, ele tem a oportunidade por dia de se transformar em homem novamente. Só que esse príncipe, assim, ó, tem anos e anos de vida, que conforme então vem o desenrolar do livro, vocês vão descobrir o porquê então desta maldição que recaiu sobre esse príncipe, o porquê que ele foi transformado em tigre e também o porquê deste pequeno, né, deste curto período de tempo
que ele se transforma em humano. E já posso dizer que antes mesmo dele ter essa oportunidade, né, de retornar, mesmo que aos poucos, à vida humana, ele já estava apaixonado pela mocinha. Ela também por ele, de certa forma, mas ainda sem saber, porque ela tinha um carinho, né, tem um carinho muito enorme pelo tigre em si. Mas quando ela conhece aquele príncipe, ela se apaixona. Eu também me apaixonei e sou apaixonada por ele até hoje. Ele é simplesmente chamado de Durain ou de Rain, né, como vão chamando ele durante os livros, além de, né, daqueles belos olhos azuis. É maravilhoso, ele é romântico, ele é educado, ele é um perfeito cavalheiro, ele é um perfeito príncipe encantado, se assim a gente pode dizer. Então eles vão em uma aventura para quebrar essa maldição. Porém, a aventura, ela tem várias etapas que, consequentemente, virão nos outros livros, né? Dando a continuidade à história deles. Então, aos poucos, conforme os outros livros vão chegando, as aventuras vão aumentando, vamos entendendo mais o porquê da maldição, como eles irão quebrar esta maldição, quais aventuras, quais os inimigos eles terão que encontrar, né? Eles terão que encarar desta forma. Eu sei que esse primeiro livro, assim, ele é apaixonante, é aquele romance água com açúcar que você fica muito encantado. Temos o segundo livro da saga, que é O Resgate do Tigre. Como vocês podem notar, né? Aqui já não é mais aquele lindo e belo, encantador tigre branco. E sim esse tigre negro, esse tigre de cor de ébano. Neste segundo livro já aparece o irmão do Rain, né? O outro príncipe também que está amaldiçoado, por isso que ele é este tigre negro, que também é um outro encantador. Porém, a diferença é que temos o Rain, que é o tigre branco, todo romântico, né? Todo cavaleiro. Aí temos o Kishan, que é o tigre negro, que é um garoto mais cheio de vida, mais fogaz, né? Assim, mais atrevido. Então são dois irmãos totalmente opostos. E o que acontece? Quando termina o primeiro livro, a vida de Rain está em perigo. Então Kelsey com o Kishan saem em mais uma outra aventura para que possam resgatar Rain, para que possam, né, ajudá-lo nesse momento onde ele corre risco de vida. Então temos muito mais romance, muito mais aventura, mas é aí que com certeza vocês já imaginam que vai acontecer. O príncipe Kishan também se apaixona pela nossa mocinha. E como são dois opostos, nós leitores ficamos como? Ficamos naquela loucura em saber agora em qual lado estar, porque você também se apaixona pelo Kishan. Então, ou seja, você fica apaixonado pelos dois igual ela. Claro, né, que conforme vai pendendo para um lado ou para o outro, mas eu garanto a vocês que é meio que impossível vocês não se apaixonarem pelos dois. E a nossa protagonista também aconteceu da mesma forma. Se com a gente já se apaixona, imagine ela que está ali vivenciando, né, todos os dias ao lado desses dois príncipes encantadores. Então, neste livro, ela conhece mais o lado de Kishan, né? Então, uma outra versão, né? O oposto de Rain. Ainda ela ama o seu tigre branco, porém fica na dúvida, porque Kishan tem lá os seus poderes encantadores, tem lá aquele seu charme que lhe chama a atenção e eles terão que conviver, né? Entre os dois terão que lutar mesmo contra esse sentimento para um objetivo final que é a continuação da quebra da maldição, mas para resgatar o príncipe Rain. O terceiro livro chama-se A Viagem do Tigre. Neste livro nós teremos perigos, uma desolação, escolhas e também aquele enigma. Será que a eternidade é o suficiente para se aguardar o verdadeiro amor?
Como o nome mesmo do livro já diz que é A Viagem do Tigre, mas tem um dragão na capa, a aventura deste livro vão-se os três, né, juntos em uma aventura, que é no qual eles encontram 5 dragões místicos, aonde estes dragões lhe dão missões para que eles possam cumprir com o objetivo final também, né, para irmos atrás em busca dessa quebra da maldição. E lembram que lá no começo eu falei para vocês que, né, o Rain poderia se transformar por dia por 24 minutos? O Kishan também, porque a Kelsey conseguiu uma primeira etapa da maldição. Conforme eles vão quebrando as etapas da maldição, se assim eu posso dizer, este tempo de transformação deles em forma humana também aumentam. Então, do que era de 24 minutos, passou-se para algumas horas e assim foi seguindo. Então, cada livro que vem passando, uma quebra da maldição em mais tempos deles em forma de humanos e, obviamente, a gente consegue sentir, além daquele lado animal de tigre que a gente já se apaixona, também eles em forma humana que vem para complementar e te deixar literalmente de 4 por essa leitura que é encantadora, apaixonante. Vocês estão vendo o que eu tô falando aqui, que eu adoro, que eu exalto, que eu faço milhões de coisas que é só elogios. E realmente vai ser assim até o final desse vídeo. Voltando então ao foco deste livro, eles têm também, né, desse objetivo da quebra dos 5 dragões, encontrar um colar de Durga. Mas quem é Durga, Grazi? Ela é uma deusa indiana que de certa forma é a protetora destes tigres e automaticamente também da Kelsey, né? E depois mais ali nos outros livros vocês irão entender também o porquê de tanto essa deusa aparecer, qual o objetivo, né? Qual a função dela também neste livro. E um fato muito ruim que eles têm que lidar neste livro é que Rain, o nosso tigre branco, está com amnésia. Ele não lembra da sua querida Kelsey, ele é uma pessoa totalmente diferente. E é através disso que ele começa a mostrar um outro lado dele. Será que de propósito? Será que realmente ele não se lembra? E começa a magoar muito Kelsey, que daí ela começa meio que a pender então mais pro lado do Kishan, já que o seu verdadeiro amor a vem magoando, a vem deixando de lado por em várias situações que irão acontecer no decorrer do livro. Porém, ela não deixa de amá-lo, mas ele a magoa muito devido a este problema da amnésia. Aí, neste livro, nós iremos ver com mais histórias de suspenses, mais aventuras, como eu falei, corações partidos, infelizmente. Partimos agora para o destino do tigre. Percebam que agora aqui é uma fênix que se completa na capa. Então a gente já pode ter uma ideia o que este bichinho, que este animalzinho irá aparecer e a transformação que ele irá causar em toda essa aventura enigmática, maravilhosa dos nossos lindos e belos tigres. Neste livro nós teremos muita questão de honra, sacrifício e amor. E aquela pergunta que também não quer calar. Poderia o fim de tudo levar ao novo começo? Então fica aí a dica, pensam para quem ainda não leu qual que é o mistério que este livro trará. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, baseado a muita dor, a muito sofrimento, a quase morte da aventura, né, anterior, eles estão agora a caminho a mais uma etapa para pegar um objeto, né, uma outra parte do objeto pessoal da deusa Durga. Porém, essa aventura agora acontece no território inimigo. Território este do arqui-inimigo dos nossos príncipes, que é no local, na sua base militar, digamos assim, e arqui-inimigo esse do nome de Lokesh. É todo ele que causou toda essa maldição, todo este sofrimento e também as complicações que acontecem em suas aventuras no decorrer de toda a história. Este vilão, então, o que acontece? Ele sequestra a nossa garotinha,
e detém os 3 objetos que eles conseguiram recuperar nas suas aventuras anteriores. Porém, Kelsey, ela tem que achar uma forma de escapar, né, desse sequestro e, por fim, né, conseguir por finalmente quebrar a maldição dos seus tigres. Então, ao meio de muito fogo, lavas e demônios, animais malucos, fantásticos e zumbis, acreditem, não é um The Walking Dead, acontecendo lá na Índia, não é. Então este livro, ele corre quase para o desfecho final, que eles encaram de frente então o seu arqui-inimigo, muitas dores, muita situação são expostas, as dúvidas então ficam maiores ainda, né? Muitos deuses, muitas histórias, aventuras místicas aparecem. Mas agora o desenrolar da história mesmo termina no seu 5º e último livro, O Sonho do Tigre. No livro anterior, então, aconteceu uma reviravolta dessa deusa, né? A deusa Durga, que ela sempre vai surgindo. E se vocês pesquisarem, a deusa Durga, ela tem como seu companheiro um tigre. Então já podem imaginar que um dos nossos tigres tiveram que fazer o sacrifício e virar o tigre dessa deusa Durga. E qual foi ele, né? Qual foi o tigre que optou, que se sacrificou pela vida terrena, sacrificou o seu amor pela mocinha e foi então cumprir o seu dever ao lado da deusa Durga. Porém, virar um tigre de uma deusa não é só aventuras, enfim, né? Todos os momentos maravilhosos ao lado. Tem também a dor, o sofrimento por ter deixado aqueles que amam para trás. Ver que então um dos tigres está vivendo agora o seu felizes para sempre ao lado de Kelsey lá no presente, né? Já que eles estão em outra realidade. Então tem que viver com a dor da saudade, com a dor do ciúme, a estranheza de um novo local, de um novo objetivo de vida. Mas será que daí esse tigre ele vai fazer de tudo para voltar ao presente ou tentará se adaptar a esta nova vida, viver uma nova paixão, quem sabe? Paixão essa que de repente pode surgir e aparecer através dessa linda e maravilhosa e literalmente deusa. Neste livro temos maravilhosas viagens pelo tempo, aonde o tigre e a deusa irão cumprir algumas tarefas para que o presente e o futuro sigam realmente os seus caminhos corretos. Então, nesta reviravolta, o casal ele não aparece tanto, é mais a história do tigre com a deusa. Então, podemos, né, deduzir que no 4º livro já se conclui quem é o casal, né? Quem que ficou com a tal mocinha. Mas esse aqui também é um livro que complementa toda a saga, explica os porquês, quem é quem, também por que surgiu e, claro, dá uma nova oportunidade de vida, não só também para o tigre que ficou com a deusa, como a própria deusa também, que através de toda a sua beleza, de toda a sua graciosidade, de todo o seu momento, também teve as suas dores, os seus desamores, que ela vai aprender a superar também, né, que vai reviver tudo aquilo, mas que de certa forma serve também para uma evolução pessoal da mesma e terão por fim todos e obviamente o nosso grande e lindo final feliz que a gente tanto ama e tanto espera. Então, para quem ama livros de aventuras com seres místicos, fantásticos, um pouco também de mitologia hindu, né, dos deuses da Índia, né, que é o local onde ocorre, com algumas situações contemporâneas, com magias, viagens no tempo, animais, né, fantástico, como os nossos tigres se transformando em príncipe. Então, essa saga, ela é direcionada diretamente a vocês que amam esse tipo de situação. Que tem também aquele romance, não é, eu digo assim, o romance é água com açúcar, porque é aquele romance que você lê que te deixa apaixonada, que te aquece o coração. Não existem, assim, cenas picantes, cenas, assim, mais explícitas, como em outros
de aventuras, né, de fantasias que vemos ultimamente. Então é aquele romancezinho para você lembrar, sabe como é o começo da paixão, de querer estar perto, de ser respeitado, de amar e ser amado, de sofrer às vezes por uma coisinha tão pequenininha, mas ao mesmo tempo também de amar por um negócio assim tão gigantesco e revolucionador da sua vida, se assim eu posso dizer. Então é aquele romance realmente para você se apaixonar e entregar o seu coração de uma forma pura, de uma forma ingênua. Obviamente que tem aqueles momentos que você vai ficar com muita birra, vai ficar com muita raiva da nossa protagonista, porque às vezes ela faz um dramalhão desnecessário. Creio que como a maioria das mocinhas também, as suas questões de dúvidas, às vezes os pitis que ela dá, alguns necessários, outros assim também sem pé, sem cabeça. Então tem hora que você vai querer pular essas partes delas e ir direto para os tigres. Mas a gente tem que superar porque ela faz parte de todo esse enredo. Mas já aviso vocês que vai criar uma birrazinha, um rancinho sim da nossa querida Kelsey. Ah, também não podemos esquecer que depois dessa saga também tem um livro que é um spin-off, é A Promessa do Tigre. Este livro que acontece, conforme vocês foram lendo a saga, irão surgir alguns personagens que vocês irão querer descobrir o que aconteceu, quem eram realmente, o porquê tudo se causou. Então, neste livro, ele tem essa história, tem estes personagens e contam as suas histórias. E posso te dar uma dica. É A Garota dos Olhos de Violeta. Na hora quando vocês lerem essa série, vocês vão lembrar e vão correr para esse spin-off, que ele também agrega muito, tira muitas dúvidas e a gente também relembra os nossos tigres em sua época quando eram príncipes. Já dei esse spoiler e tô parando por aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem já leu, que tenha dado aquela relembrada, enfim, nesses tigres. Quem ainda não leu, espero não ter dado spoiler e corra ler, que você irá se apaixonar por este romance tão puro, cheio de aventuras e fantasias como eu. Eu sou suspeita para falar porque eu sou viciada neles e assim, eu simplesmente amo. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que tenham relembrado desta saga, destes livros e um super beijão para vocês, até mais e tchau, tchau!